Então, olha só, pessoal, eu tava há um tempão querendo trazer pra vocês essas duas notícias aqui, e elas são bem rápidas, tá? Mas eu chamei elas de criptomomentos. Eu só achei legal porque fazia um tempo que a gente não falava sobre criptomoedas, e isso aqui vai ser um pouco educativo sobre como funciona. Que nem eu disse pra vocês, tem um ensaio que tá no canal da Soberana, né? Porque foi uma coisa que eu fiz antes de existir canal Teclas, em que eu falo sobre cripto e NFT. E a primeira 1 hora do ensaio é só falando sobre as mecânicas da blockchain e da Bitcoin, né, que é a primeira implementação do algoritmo de blockchain. Isso aqui é uma coisa que tem a ver com isso. Então eu vou usar só essa história para explicar para vocês um pouco tecnicamente como funciona, principalmente se vocês só ouvem falar desse negócio da mineração e tal. Então olha só. Vou ler a notícia, tá? Minerador Bitcoin consegue recompensa de 6,25 Bitcoins, 206 mil dólares, utilizando equipamento do tamanho da palma da mão. O BitX é um circuito integrado de aplicação específica, ASIC na sigla em inglês, de código aberto com capacidade de 500 GHz por segundo de processamento. Em comparação, a rede Bitcoin opera 552,4 exahashes por segundo. Portanto, a probabilidade de minerar um bloco com equipamento seria de 1 em 1,1 bilhão a cada 10 minutos, podendo levar mais de 20 mil anos para obter sucesso. E daí eu peguei a notícia aqui, né, desse site, depois vocês podem ver. E uma coisa que é isso aqui, tá? Para quem nunca ouviu falar. A Bitcoin é um dinheiro, né? Um dinheiro não, né? Enfim, implementa um dinheiro descentralizado por meio do uso do blockchain, que é uma maneira de organizar dados. Nesse ensaio que eu falei, tem 1 hora de explicação disso, então é bem complicado. Mas o cerne da maneira como isso é implementado tem a ver com o processo de mineração, que é um processo onde todos os computadores que estão fazendo parte da rede da Bitcoin, já que a gente está falando de Bitcoin aqui, eles estão tentando resolver um problema matemático ao mesmo tempo, e é um problema matemático que é basicamente como se fosse um sorteio. A analogia que eu faço é como se tu estivesse procurando uma agulha num palheiro. Então tem um palheiro gigante e tá todo mundo procurando essa agulha. Quem achar a agulha vai dizer assim, uhul, eu achei. E daí essa pessoa que achou, né, que ganhou o sorteio, não é uma pessoa, é um computador que está rodando um algoritmo conectado nessa rede, vai ter a honra de colocar um bloco na blockchain, que quer dizer corrente de blocos, e nesse bloco vão ter transações Bitcoin que vão ter sido validadas. E daí, depois que essas transações entram na blockchain, elas acontecem. Então, quando tu manda uma transação por Bitcoin, ela vai ser válida quando, eventualmente, alguém vencer o sorteio e colocar o bloco com a tua transação dentro da blockchain. Beleza? Só que isso aqui, tudo necessita de um uso de processamento muito alto. Isso tem a ver com a maneira que o algoritmo precisa funcionar, porque basicamente, ao usar um processamento muito alto para participar desse sorteio, é como se tu estivesse dando uma coisa em troca da chance de ganhar o sorteio, e essa coisa é o teu processamento, né, do teu aparelho, do teu computador. Ele não estava usando um computador, ele estava usando um circuito específico feito para minerar Bitcoin. E isso tudo existe para que a pessoa, ou o algoritmo, ou o computador, não tente, por exemplo, ficar fraudando o sorteio, mandando transações inválidas, avacalhando o protocolo, falando um protocolo que é inválido, porque fazendo isso vai estar sendo gasto muito processamento sem a possibilidade de ganhar um prêmio. Então o incentivo financeiro, né, um incentivo material para tu avacalhar a rede da Bitcoin, se tu não tem a possibilidade de ganhar, é muito pouco, tá? Então é para isso que serve, tá? Qual é o prêmio por ganhar o sorteio e ter a honra de colocar o bloco? Bitcoins novinhas, criadas do nada, gerada do nada. 6,25 Bitcoins agora, que nem ele disse, são 206 mil dólares. Ok. Por que essa notícia aqui é interessante e chama atenção? Porque hoje, tu precisa de tanto processamento para conseguir ganhar Bitcoins desse jeito, para ganhar o sorteio, que basicamente uma pessoa, não importa quantos processadorzinhos ela comprar, quantos desses circuitos ela comprar, para ganhar esse prêmio, a chance é muito pequena, que nem disse. Em média, ele ganharia esse prêmio uma vez em 20 mil anos, tá? Então, digamos que eu gasto grana pra caralho, eu gasto 100 mil dólares para fazer um rig e tal de Bitcoin, e daí a chance de eu achar uma Bitcoin é 1 em 5 anos. Quer dizer que eu realmente vou ter o risco de ficar 5 anos rodando
o negócio gastando energia elétrica, depreciando meus componentes e não achar, né? Porque a chance, na média, pode ser que demore 10 anos, pode ser que demore 1 ano. Se eu vou fazer isso, então, assim, ó, na prática ninguém faz desse jeito. O minerador solo, o minerador MEI. Na prática, o que as pessoas fazem é criar um coletivo de mineração, que o pessoal chama de pools, piscinas de mineração. E esses pools todos se coordenam para juntar o seu poder de hash, né? Que é o que eles dizem, o seu poder de encontrar o bloco. E daí, claro, quando se demoraria 5 anos para eu achar a coisa e eu botar 1.500 pessoas, quer dizer que vai demorar 1 dia para a gente achar uma Bitcoin junto na média. E daí o que eles fazem, eles juntam todas essas pessoas juntas. Quando chega uma Bitcoin mesmo, eles dividem a Bitcoin entre todo mundo que estava minerando, mais uma taxa para quem estava coordenando o pool, tá? E daí nesse vídeo que eu disse, um ensaio que a gente explica as dinâmicas das criptomoedas, é mais interessante as decorrências políticas disso que acontece, porque tem decorrências políticas. Quais são? Tu criou uma taxa extra da Bitcoin, que é a taxa de coordenação do pool. Tem mais uma taxinha que fica ali. Tu já tem taxas de transação que tem a ver com o tempo de 10 minutos para achar os blocos, que isso foi uma coisa que foi mais séria durante um momento do Bitcoin, quando começou a ficar lento fazer transações. Quando tinha mais transações a cada 10 minutos do que dava para botar num bloco. O poder que os pools têm de, por exemplo, eles que têm muito poder de processamento, de alguma maneira fraudar o processo, porque daí não é uma pessoa só, são pools gigantes. O poder que alguns países teriam, por exemplo, de manipular o algoritmo do Bitcoin, o protocolo do Bitcoin, se eles tivessem acesso a vários pools que têm acesso a vários computadores que estão ali. Então tem várias discussões políticas interessantes que eu não vou trazer aqui, mas eu joguei na mesa para vocês pensarem na questão de como o algoritmo da Bitcoin, né, pode ser centralizado. Tá, enfim, e daí eu vi o pessoal falando ali, Bitcoin, especulação, esquema de pirâmide. Isso aí a gente já falou bastante no canal sobre decorrências disso ou não, mas isso aqui é uma outra coisa. Não sei se vocês gostaram, mas eu usei essa notícia para explicar para vocês, e só para explicar, assim, isso aí é tipo a maior balela de todos os tempos de tu achar que tu vai conseguir achar um bloco sozinho. Pode ser que tu ache um bloco sozinho e ganhe suas 6,25 Bitcoins hoje, mas a chance é muito pequena, que nem ele disse, com esse aparelhinho que a pessoa teria, demoraria 20 mil anos. Então eu acho que na vida de vocês provavelmente não vão achar, tá, pessoal? E se o computador quântico for usado para manipular isso? Muita gente fala que tendo computador quântico, todos os algoritmos de criptografia, hashing e tal, vão mudar de complexidade, ou seja, eles vão ficar mais rápidos de ser resolvidos, e daí ninguém sabe direito o que aconteceria nesse futuro, só que eu não entendo direito se realmente um dia a gente vai ter um computador quântico. Eu nunca consegui entender, também não me debrucei para entender, mas me parece que computador quântico é a tecnologia do futuro e eu não sei quando é que esse futuro vai chegar, entendeu? A Flora falou, por isso que muitas pessoas têm minerado Ethereum e não Bitcoin. E quando tu diz minerado, não é exatamente o processo de mineração que nem o Bitcoin, porque o Ethereum agora é Proof of Stake, certo? Ou eu tô errado? Ou as pessoas estão minerando o Ethereum velho ainda, que é Proof of Work? Fica essa pergunta bem técnica aí pro chat. Coach quântico já tem, exatamente. Tava lendo o chat aqui. Assim, ó, expectativa, moeda descentralizada e um controle dos governos / emancipação, e sem controle dos governos / emancipação dos usuários. Realidade, né? O comentário que o Kokoro botou. Realidade, bilionários especulando como se fosse um ativo qualquer. E isso é uma das teses do vídeo lá que eu botei do ensaio sobre criptomoedas, que já tá ficando cada vez mais antigo. Talvez a gente pudesse refazer com novas notícias e novas moedas e novos desenvolvimentos e tal. Mas a tese é basicamente assim: a moeda não pode ser descentralizada, né? Eu tô chamando de moeda entre muitas aspas, porque o Bitcoin não é uma moeda. Não pode ser descentralizada se o dinheiro está centralizado, tá? Então, na sociedade onde a gente tem uma centralização cada vez maior do dinheiro, dos recursos, numa porcentagem menor da população, a Bitcoin não vai resolver isso descentralizando o dinheiro, entre aspas, que eles querem, porque a gente está numa realidade onde o dinheiro é centralizado, tá? Essa é a tese principal do vídeo, depois tem 3 horas lá da gente falando sobre isso. Aí essa aqui só rapidinha, porque eu também não sei o que esperar disso, mas a maioria dos Crypto Bros não sabem também o que aconteceria se realmente isso aqui que eu vou ler acontecesse, e eu aposto que eles ficaram felizes só porque eles disseram, caralho, gostei, tá? Olha só. Deixa eu ver só, o Nigel Melo falou, Lucas, descobri teu canal um dia desses, como profissional de tecnologia e quase um comunista, amei. Parabéns pelo trabalho, uma dúvida, conhece o Jones Manuel, meu conterrâneo? Claro que eu conheço o Jones Manuel, né? Um dos grandes influencers comunistas aí do Brasil, que já faz conteúdo há bem mais tempo que eu, sim.
Sigo o canal dele e acho que... Gosto que ele tá bastante ativo agora e ele geralmente tem umas análises muito boas. Então, sim, claro que eu conheço o Jones Manuel. Eu sou comunista, então eu tenho que saber o nome de todos os comunistas, sabe como é que é, né? Tu é quase comunista porque provavelmente tu sabe só de 90% dos comunistas. Mas, enfim, Crypto Bros, eu tenho certeza que vocês não sabem qual é o efeito disso na economia dos Estados Unidos. Eu também não sei, mas olha só que loucura. Robert Kennedy Jr., candidato presidencial dos Estados Unidos, afirma que faria o governo comprar 615 bilhões de dólares em Bitcoin. A ideia é corresponder ao valor das reservas de ouro do país, que somam 8.134 toneladas. Para atingir esse montante, seria necessário comprar aproximadamente 9,4 milhões de Bitcoin ao preço atual, representando quase 45% do total de Bitcoin que ainda existirá. A estratégia faria dos Estados Unidos o maior detentor do mundo da moeda digital. Gente, isso aqui é meio insano. Que bom que o Robert Kennedy Jr., não sei se vocês viram, ele é o cara que vai em todos os podcasts e fala assim, ele tem a voz assim, porque ele tem alguma doença, tá? Desculpa, eu tô zoando. Mas ele fala desse jeito, ele tem uma voz assim. E ele é todo tipo, é porque as vacinas... Ele tem, tipo, milhões de teoria de conspiração bizarra. É porque as vacinas acabam com uma membrana no cérebro que faz as ondas 5G. Ele literalmente tem isso, tá? Eu não tô inventando. As vacinas tiram uma membrana do cérebro que vai fazer as ondas 5G prejudicarem teu cérebro, tá ligado? Então é essa a coisa. Tem esse negócio das Bitcoin aí, tem altas coisas. Então, assim, ele é meio candidato piada, né? Mas, enfim, eu não sei se nos Estados Unidos talvez ele acabe sendo aquele efeito spoiler que ele pode acabar tirando votos de um candidato ou outro. Eu acho que ele vai tirar votos do Trump. Porque os Crypto Bros, os anti-vacina, tudo votariam no Trump, tá ligado? Então, enfim, boa. Manda ver, Robert Kennedy Jr. Mas eu não sei o que aconteceria se os Estados Unidos resolvessem mesmo assim, nós vamos comprar 45% de todas as bitcoins que existem. Obviamente, o preço ia subir absurdamente, as pessoas também iam querer comprar bitcoin, ia ser uma loucura, assim. Mas eu acho que os Estados Unidos não vai fazer isso. Os Estados Unidos simplesmente têm a moeda que eles podem imprimir qualquer número, gastar muito mais do que os outros países, eles podem exportar a inflação e a dívida deles para outros países, tá ligado? E daí o Robert Kennedy, não, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai comprar esse negócio que a gente não consegue ter controle e vamos criar, né? Vamos ter esse ativo aqui. Eu acho que é balela. O pouco que eu entendo de economia me parece que seria uma ideia muito ruim, tá? Principalmente os Estados Unidos, que são hoje a moeda que é usada para o comércio global, né? Mas sei lá. Vai que ele ganha, vai que o Trump resolve fazer isso. Não vão, tá? A China ia ficar felizaça. A China ia ficar muito feliz. Exatamente o Darlan falou, eu também concordo. Mais provável que alguém nos Estados Unidos resolva banir as criptomoedas. Também não acho que vão banir as criptomoedas, mas enfim. E daí tinha uma outra notícia aqui, que o RFK, né, o Robert Kennedy Jr. aí, disse que ele vai colocar os documentos do orçamento dos Estados Unidos numa blockchain. E daí isso aqui é aquelas coisas que não fede nem cheira, é aqueles usos que talvez fosse legal da blockchain e tal, mas me parece que ele tá tentando buscar o voto do Crypto Bro, tá ligado? É basicamente assim, ele viu os Crypto Bro e disse, caralho, eu quero o voto desse pessoal. Então ele começou a jogar coisas de um pouco de criptomoeda, um pouco de antivacina, tá ligado? Perfeitamente balanceado. Daqui a pouco, se ele quer o voto dos liberais econômicos lá dos Estados Unidos, né, dos libertários, daqui a pouco ele vai dizer, olha, esse negócio de idade de consentimento, cada estado pode ter a sua, cada estado decide se quer ser menos do que 16 anos, pode descer. Se ele disser isso, ele vai conseguir o voto de vários libertários, tá ligado? Essa coisa, dá pra vender órgãos, dá pra vender criança, esse é o tipo de coisa aí que daqui a pouco talvez ele fale. Se ele falar qualquer coisa dessas, pessoal, vocês têm que marcar o canal Teclas e eu vou rir muito, tá ligado? Mas o Felipe falou por lá, os três estão flertando com os Crypto Bros. Eu não tava ligado, mas eu acredito. O Trump eu sei que, né, por motivos óbvios, tem muito Crypto Bro que gosta do Trump. Mas a Kamala Harris eu não vi flertando com os Crypto Bros. Não duvido. Enfim, mas com o Robert F. Kennedy é um pouco droga, um pouco droga salada. Essa outra aqui está no momento, criptomomento, que nem eu disse, mas ela é um pouco maior, essa discussão. Eu achei absurdamente boa essa discussão, e daí eu vou recomendar para vocês o vídeo do Tel, né, do canal
Enfim, eu sempre esqueço. O nome dele é Theo, ele tem um sobrenome que eu esqueço. Ele é um desenvolvedor, ele é um fanboy da Apple e tal, ele faz uns vídeos sobre política, embora ele ache que ele não fala sobre política. Ele geralmente tem uns takes bem liberais quanto às coisas, mas é um canal honesto, é um canal bom. Esse vídeo aqui é uma boa explicação da situação. Não farei react, não vou ouvir porque tá em inglês. Eu vou ler e vou explicar a situação para vocês. Pesquisa indica que cerca de 70% dos mais de 890 mil pacotes de NPMs publicados nos últimos 6 meses são considerados spam. Pacote NPM são os pacotes de Node.js, né, que é a linguagem que eu programo no meu dia a dia em maior quantidade. JavaScript para servidor. A maioria deles está relacionada ao protocolo T, criado para recompensar financeiramente contribuições a projetos de código aberto, onde indivíduos buscam remunerações sem oferecer colaborações relevantes. Embora os pacotes não contenham malware, eles poluem o repositório, dificultando a identificação de ameaças reais, além de introduzirem inúmeras dependências indesejadas ao serem instalados. E daí, de novo, se vocês quiserem os detalhes do que está acontecendo, eu recomendo o vídeo do Theo aqui, mas eu vou explicar basicamente para vocês. Isso aqui tem muito a ver com a discussão que a gente trouxe várias vezes na live, que não é exatamente sobre criptomoedas. A discussão sobre como iremos financiar o desenvolvimento de software livre. Para quem não sabe, está chegando no canal agora, para quem não é da área de desenvolvimento, a ideia do movimento software livre, que tem um vídeo excelente aqui no canal, o primeiro ensaio que tem no canal sobre o movimento software livre, né, tem mais detalhes aqui. A ideia é que a gente crie software que vai ser distribuído de graça, mas não só de graça, até não necessariamente de graça, mas ele vai ser distribuído com acesso ao código-fonte, com acesso à receita que é usada para que tu possa reproduzir esse código no teu próprio computador, para que tu possa estudar ele, para que tu possa entender como esse programa funciona, para que tu possa criar ele de novo no teu próprio computador, modificar ele para que tu possa distribuir. É todo um movimento, né, que busca criar licenças, que busca criar os programas para que a gente chegue nesse objetivo de que o código-fonte do software seja livre, para que a gente possa estudar, para que a gente possa modificar, para que a gente possa redistribuir. Ultimamente no canal nós temos discutido muito que o movimento software livre está sendo feito, me perdoem o termo, está sendo feito de corno pelas Big Techs. Porque é um movimento muito cheio de pessoas idealistas, pessoas gente boa, pessoas que, tipo, eu sou parte do movimento software livre, tá? Então pessoas assim, eu não quero tretar com todo mundo, eu quero contribuir para o bem da humanidade, eu quero fazer meus projetos e tal. Mas as Big Techs se utilizam disso como se fosse trabalho gratuito. As Big Techs usam projeto de software livre, não contribuem de volta de uma maneira nada expressiva. Às vezes compram empresas que estão trabalhando com esses softwares, daí fecham softwares, vendem serviços baseados nisso, o dinheiro não volta para a comunidade. Então eu digo, né, que a comunidade de software livre está sendo feita de corna pelas Big Techs, porque as Big Techs elas se aproveitam desse trabalho gratuito e não contribuem de volta para a comunidade. Por isso faz bastante tempo que eu estou começando a desenvolver com vocês aqui, né, o desejo de que o movimento do software livre tem que se politizar. E, obviamente, quando o comunista, né, sujinho, fala que o movimento do software livre tem que se politizar, ele tem que se politizar bem à esquerda. Ele tem que se politizar na esquerda radical e ele tem que entender que o problema do sistema econômico é o capitalismo, o problema do desenvolvimento de software é o capitalismo, e não tem como tu querer criar uma comunidade onde a gente vai conseguir financiar o altruísmo das pessoas, onde a gente vai conseguir dividir código, resolver todos os problemas e, ao mesmo tempo, ter um sistema econômico onde tu tem 10 empresas que são donas de quase tudo, 10 empresas que têm muito mais dinheiro e os desenvolvedores estão recebendo muito pouco. Esse é o meu take, tá ligado? E essa história aqui é o quê? E, inclusive, eu recomendo que vocês vejam o vídeo do Theo, porque essa é a pior parte do vídeo, a parte que ele faz a análise política disso. Isso aqui é a análise liberal de como a gente vai resolver o problema do software livre. Olha, não é questão de investimento estatal, não é questão de organização dos trabalhadores contra as Big Techs, não é questão de legislar as Big Techs, é questão da gente criar uma maneira descentralizada de as pessoas que querem contribuir para o software livre receberem dinheiro. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar uma criptomoeda que vai recompensar as pequenas contribuições de pessoas para projetos open source. O resultado é que pessoas estão criando um número absurdo de contribuições fake que não fazem porra nenhuma para ganhar dinheiro da sua criptomoeda, farmar uma criptomoeda que na prática não vai valer porra nenhuma, porque a maioria das criptomoedas que não são Bitcoin ou Ethereum ou alguma das top 3 ou 4 que servem para alguma coisa, não tem valor nenhum, tá? E daí o teu
mostra ali o esquema, como eles criam um monte de pacote relevante, como eles criam pacotes que dependem dos outros pacotes deles, como eles fazem um negócio que parece ser uma falha de segurança, onde eles criam um pacote com o mesmo nome do outro, mas é um pacote deles, e daí eles farmam contribuições assim, e daí a pior parte do vídeo, que eu digo que o Theo manda mal ali, né, tomara que o Theo não veja esse vídeo e faça um vídeo me xingando, dizendo que eu sou um bosta, não sei o quê, mas a parte que ele disse assim, eu acho que a maneira que a gente tem que fazer de resolver esses problemas é que as pessoas que se aproveitam do software livre, a gente tem que envergonhar elas, as empresas têm que aprender que a comunidade tem que dizer que as empresas não podem se aproveitar do software livre. Ele literalmente fala que a gente tem que fazer as empresas se envergonharem de se aproveitar de software livre. Meu amigo, eu não quero que as empresas se envergonhem. Eu quero acabar com a porra das empresas. Eu quero expropriar as empresas. Não porque eu não quero que tenha tecnologia, não porque eu não quero que tenha produtos criados, mas eu quero que esses produtos sejam criados pelos trabalhadores como eles já são e que os trabalhadores recebam os resultados desse trabalho. Eu não quero que a porra de uma empresa fique com o resultado todo do nosso trabalho e fique nos fazendo de novo, né? Perdoe a palavra, fique nos fazendo de corno aí dela. O Theo gosta de brigar, caralho. Vamos ter mais uma briga aí do canal Teclas. O Matheus disse, eu não quero tecnologia, chega. Eu gosto do o menino mais ódio, menos PlayStation, que é da minha cidade aqui também. Ou do meu estado, não sei, enfim. Ele é do meu estado aqui. Ele tem o manifesto, eu quero jogos com gráficos piores feitos por menos pessoas trabalhando menos. Sim, é exatamente isso, tá ligado? Tem esse manifesto e eu meio que concordo, tá ligado? Porque a indústria dos jogos meio que passou do limite. Canal Teclas agora é canal Tretas. Mas enfim, essa história é bem boa. Essa história aqui é basicamente o BioShock, tá ligado? O que aconteceria se tu tivesse uma sociedade baseada em Ayn Rand e os bilionários podem fazer tudo e tal, daí vira aquilo, tá ligado? Isso aqui o que aconteceria se a gente tivesse uma internet com um dinheiro totalmente descentralizado, onde as pessoas receberiam pelas coisas que estão fazendo isso aqui, tá ligado? O Twitter também, hoje, depois do Elon Musk, virou um grande experimento nesse tipo de pensamento, tá ligado? Assim, os liberais não cansam de errar, tá ligado, pessoal? Esse tipo de coisa não funciona botar um livre mercado. Olha, eu tô sendo muito bonzinho, o comunista tá dizendo esse tipo de coisa não funciona botar um livre mercado, né? Aí depois a gente pode conversar sobre as outras, eu também vou dizer que não funciona, mas esse específico não funciona, pessoal. Tá? É isso aí.